Vocês não imaginam o horário que nós estamos gravando essa entrevista. Mas quando o entrevistado é bom, a gente não mede esforço, né? Já passa das 2 da manhã, mas vale a pena, porque do meu lado está o maior nome do jornalismo esportivo, não só esportivo, investigativo. Acho que já trabalhou em todas as áreas, né, Cabrini? Eu tenho uma quilometragem, comecei no esporte, gosto muito do esporte, até hoje gosto muito do esporte, e aí passei a me dedicar ao jornalismo investigativo, ao jornalismo internacional, fui correspondente no exterior, né? Hoje eu me vejo como alguém que tem uma experiência muito grande de correspondência, jornalismo investigativo e agora na ancoragem. Mas eu procuro ancorar como repórter, usando a experiência da reportagem. Da reportagem. Com 17 anos você já estava na Rede Globo. Eu Como que foi comecei isso? muito cedo. Eu comecei com 16 numa rádio no interior, em Piracicaba, interior de São Paulo. Que é a sua cidade natal. Que é a minha cidade natal. E a experiência no rádio foi tão rica, foi tão impressionante, que com apenas 1 ano de rádio no interior, eu tive já a experiência e o traquejo necessário para ser contratado pela Rede Globo de televisão, já como repórter de rede, aos 17 anos. Eu fui o repórter mais jovem da história da emissora. E eu vejo nisso a riqueza da experiência no rádio. O rádio no interior é fantástico, porque você pode errar, você pode ousar, e é uma coisa que eu fazia com muito coração. E de onde vem isso? Tem alguém na sua família que já era dessa área jornalística ou nasceu com você? Nunca tive nenhum pistolão. Dependi de mim mesmo. Eu era do centro cívico do colégio, fui escolhido pelos professores para disputar as eleições do centro cívico, né? Nossa chapa se chamava Acros. E aí eu sempre fui apaixonado pelo rádio. E gostava muito de composição, gostava muito de português. Então, quando eu me vi um candidato do centro cívico do colégio, o segundo colegial, aí você lá no sul de Minas, eu falei, não, quero fazer campanha na rádio. Aí eu fui numa rádio. E quando eu fui entrevistado... Você fez a campanha do colégio na rádio? Eu fiz a campanha da minha chapa, da sua chapa pedindo os votos para os alunos. Mas olha, era abusado, já naquela época. E eu gostei tanto que eu falei, é isso que eu quero. E aí eu fui convidado para o estágio durou poucas semanas, eu já me transformei num repórter de rádio. Enfim, é uma época que eu guardo com muito carinho. Porque o rádio, eu costumo dizer que a televisão, ela tá tudo muito de graça, né? Eu adoro televisão também, mas ela não trabalha o imaginário da pessoa, né? O rádio, ele trabalha muito o imaginário, e isso a gente pode trabalhar bastante. As pessoas até se desenvolver um pouco, porque leitura aqui no Brasil, as pessoas já aboliram, quase aboliram, né? E é o que é uma pena. E o rádio, eu acho que é o que mais se aproxima, assim, da leitura, pelaquela coisa de ainda ter, da pessoa imaginar. Eu também gosto muito de rádio. Você já trabalhou em vários segmentos. Qual que te agrada mais? O investigativo? Com certeza o jornalismo investigativo. Sem dúvida. Tá. E o esporte? Como o esporte entrou na sua vida? Como você começou como repórter de campo? Eu comecei na rádio lá do interior, depois... cobrindo o 15 de novembro. Entrava uma vinheta e falei, agora no noticiário do 15 de novembro, o time mais importante do mundo. Tem que valorizar, tem que valorizar. E o time do 15 naquela época era um time que tinha uma respeitabilidade. O 15 de Getúlio, Vomil, Fernando, Eloy Almeida, Muli, Nadella e Perrella, Capitão Paulinho e João Paulo, foi vice-campeão paulista em 1976, perdeu na decisão contra o Palmeiras. Não foi uma decisão, era um campeonato de pontos corridos, né? Mas o Palmeiras foi o campeão. E você torceu para quem nessa decisão? Olha, foi difícil, porque eu sempre fui palmeirense, né? Mas eu torci por time do coração, que é o 15 de Piracicaba, aquele time da arquibancada, porque eu sou quinzista, de ir na arquibancada, de conhecer a história do clube, e que sofre, que o 15 hoje está numa fase muito ruim. Não só o 15, né? Não só o 15. Mal de clube, então. Porque o Palmeiras também não passa pelas melhores. Mas você sabe que é nessas crises que você descobre o quanto você ama o seu clube. É verdade. Porque gostar de um time que só ganha é fácil. Eu falo Torcedor isso. mesmo é aquele que apoia nos momentos difíceis. E eu brinco, os palmeirenses não ficam tristes comigo, porque todo mundo sabe que eu assumo que eu sou palmeirense. Eu sou comentarista esportivo, trabalho com futebol há 10 anos, eu acho até hipocrisia, porque os comentaristas esportivos quase nunca assumem para que time torce. E bom, eu sou palmeirense do Leão, Eurico, Luiz Pereira, Filho Zeca, do Edmir da Guia, do Levinha César Linei, que você não deve ter visto jogar, já ouviu falar com certeza. Eu sou palmeirense também dessa época, lembrando, mas... Você lembra dessa época? Eu lembro um pouco, né? A carinha de novinha, mas eu engano bem. Porque como eu sempre gostei de esporte, então eu sempre pesquisei. Mas com certeza o time que mais me marcou foi o time de 93, Edilson Evair Edmundo, Antônio Carlos, César Sampaio. E aí vai Vanderlei Luxemburgo, aquele... Que bateu o recorde em número de gols marcados no Campeonato Paulista. Esse foi em 93 nós saímos da fila em cima do Corinthians, no 12 de junho
Dia dos Namorados, aquele dia foi muito bom. Tá certo, você convence como palmeirense. Então, é por isso que eu falo assim que essa fase realmente é muito complicada. Como você vê essa fase atual do Palmeiras? Você sofreu muito com a ida para a segunda divisão? Sofri muito, mas eu acho que faz parte da história, eu acho que isso prova e mostra até para você mesmo quanto você gosta do seu clube. É verdade. Entendeu? Aquela imagem daquele garotinho chorando, eu acho que ela é mais catalisadora do que dezenas de conquistas do clube. Porque os torcedores se voltam em cima daquela imagem do garoto mostrando a sua devoção, a sua adoração pelo clube de futebol que estava caindo. Eu chorei bem mais, que aquele menino não aparecia nem no jornal do bairro. Aquele menino. Não é? E olha que eu chorei mais que ele, mas não, é verdade. Aquele menino foi a imagem do sofrimento, né? Ele naquela hora ele estampou o sofrimento. E torcer é também sofrer. Torcer é sofrer, é tudo, né? Viver não é fácil, né? Acho que em todos... Mas é bom. Qual a partida que mais te marcou na sua vida? Uma partida assim que você foi inesquecível para você? É claro que aquele gol do Ronaldo em 1974, quando o Corinthians estava na fila, foi um gol muito prazeroso. Acho que é o gol que eu sempre lembro, né? O passe de cabeça do Leivinha, o Ronaldo consegue fazer o gol e o Corinthians ficava mais um ano na fila. Um gol tão importante que até o Rivelino, que agora está voltando ao Corinthians, ele foi expulso praticamente do Parque São Jorge em função daquela derrota. Então, enfim. Mas aquele clube da academia, o time da academia, é um time que deixa recordações muito especiais. Com certeza, né? E agora o Rivelino, aliás, o Palmeiras tem a capacidade, a rivalidade entre esses dois times é tão grande que o Palmeiras ele tem essa capacidade de cada vez que o Corinthians perde para o Palmeiras, em qualquer momento acontece alguma crise. Você vê na Libertadores, quando o Marco defendeu aquele pênalti do Marcelinho, que eliminou o Corinthians pela segunda vez das finais da Libertadores, teve aquela crise toda, e saía Edilson, depois sai Marcelinho, o Palmeiras... Acho que o Corinthians não seria o que ele é, o Palmeiras não seria o que ele é sem a presença um do outro, um depende do outro, é uma eterna referência, né? Essa rivalidade é a coisa mais bela que tem no futebol. Futebol sem rivalidade não teria graça nenhuma. Acho que nada dá mais satisfação do que tirar sarro de um corintiano, na verdade? Com certeza, com certeza. Não, com certeza. E nada dói mais com o inverso da moeda? É o inverso, né? Mas eu costumo dizer também que o futebol é a coisa mais importante dentro daquelas coisas que não tem importância nenhuma, né? Com então, certeza. Torcer, brincar com os amigos é válido. Agora, violência não, pessoal, pelo amor de Deus. Né? Isso daí é uma coisa inadmissível. Você também já... não só futebol, você já cobriu vários outros esportes, já entrevistou o Mike Tyson e diversas outras personalidades. Qual a personalidade mais excêntrica que você entrevistou no meio esportivo nesses anos todos? Mais excêntrica? Olha, talvez eu citasse o Mike Tyson. Ele tem uma personalidade realmente muito diferente, né? Porque ele é um ser humano totalmente atípico daquilo que você conhece, pela violência, pela infância problemática e pela maneira com a qual ele tirou aquela violência, aquela revolta que ele tinha dele da infância, ele projetou isso para o esporte. Agora, eu cobri Fórmula 1, anunciei a morte do Ayrton Senna, foi um momento muito difícil na minha carreira. Fui para a ilha do Nigel Mansell, no iate do Piquet. Enfim, o esporte me deu assim, recordações muito boas, né? São 4 Olimpíadas, 4 Copas do Mundo. Eu tenho uma experiência no campo do esporte muito rica. O que foi para você? Você foi a primeira pessoa que noticiou formalmente a morte do Ayrton Senna. O que representou isso para você? Foi um momento desafiador, porque eu fui o repórter que mais vezes esteve com o Ayrton Senna nos últimos 3 anos da vida dele. E estava em Imola quando aconteceu o acidente. Eu percebi imediatamente a gravidade, saí de carro que nem louco junto com o cinegrafista para o Hospital Maggiore de Bolonha. Fui o primeiro repórter a chegar. Cheguei alguns minutos depois do helicóptero chegar, porque eu saí antes, ele demorou um tempo ainda para sair de helicóptero e eu já estava na estrada, porque sabia para o hospital que ele iria. Mas você já tinha percebido a gravidade? Já tinha percebido que era extremamente grave. E quando cheguei no hospital, já vi que não tinha salvação nenhuma. Tanto que até hoje eu tenho toda a convicção de que ele morreu no autódromo, que por uma questão legal da justiça italiana, resolveram porque fizeram um grande teatro lá no hospital, né? Eles faziam boletins médicos, com a presença de todos os médicos, falando de um paciente que estava ali lutando pela própria vida,
Mas, puxa, se o paciente está lutando pela própria vida, com certeza todos os médicos estariam assistindo esse paciente e não estariam ali tão preocupados em dar entrevista. Então, eu já vi pelo tom do primeiro boletim, foram 4 boletins, que não havia mais salvação. E aí eu tive que encontrar muita força, porque... Você sabia o peso que era isso para o país também, eu sabia o peso que era para o país. Então eu tinha que conciliar, passar uma emoção, porque era a maneira de considerar o sentimento de toda a população, mas ao mesmo tempo não perder a precisão das informações. Era passar a informação na medida certa, mas também não me deixar levar pela emoção. Era encontrar o ponto intermediário nisso, e hoje eu fico feliz, porque nessa tragédia, pessoas de modo geral reconhecem que eu consegui esse ponto, e lembram até a frase, com uma frase simples, né? Que é muito ponto de difícil. equilíbrio, exatamente. As pessoas lembram até a frase que eu encontrei, que foi uma frase simples, mas que eu acho que retratou tão bem a situação, porque as pessoas sempre lembram da frase que eu usei para anunciar a morte do Senna, que é: morreu Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente jamais gostaria de dar. É uma frase que, naquele momento, foi uma frase que eu encontrei, que até hoje simboliza tudo aquilo que a gente perdeu. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. Como que era o Ayrton Senna, o dia a dia dele? Você conviveu tão próximo dele. Impressionava muito a determinação que ele tinha e o perfeccionismo. Esse perfeccionismo pode ser ilustrado, exemplificado por um episódio onde eu estava jogando tênis com ele lá em Portugal, na casa do Braguinha, uma quadra de grama, né? E, puxa, o Ayrton Senna, um milionário, então tinha ali, a gente estava jogando com 4 bolas. E uma delas se perdeu ali no meio das árvores. Quando a gente acabou o jogo, ele ficou 30 minutos atrás daquela bolinha. E só parou de procurar quando achou a bolinha. Quando achou aquela bolinha. Mas era uma questão que para ele, iria notar. ninguém iria se importar né, com o dinheiro que ele tinha, uma bolinha de tênis, por que queria se importar? Mas ele tinha um compromisso com perfeição em qualquer situação. E se cobrava muito com isso. O Senna era o último piloto a frear nas curvas. Por isso que ele era o grande Senna, porque ele era o mais corajoso, o mais bravo e o mais determinado. Eu vou te fazer uma pergunta, a gente vai para o break e você me responde depois. Quem era melhor, Senna ou Schumacher? A gente volta já já.